Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2015, e o grande dia chegou. Hoje é dia de Libertadores, o Corinthians joga contra o Once Caldas e precisa jogar bem para ficar tranquilo no jogo de volta. Hoje também é dia de estaduais, dia da fantástica Copa do Nordeste, que começou ontem. O Botafogo da Paraíba já perdeu. E as apresentações continuam aqui no São Paulo, no Atlético Mineiro e também no Internacional. Mas vamos começar falando do assunto mais falado dessa quarta-feira. Once Caldas, time colombiano, que o Corinthians vai jogar hoje mais tarde no Itaquerão. Once Caldas, que foi campeão da Libertadores em 2004, despachou o Santos, o São Paulo, o Boca Juniors. Mas começou mal sua temporada em 2015, já foi vaiado, perdeu para o Independiente de Medellín por 2-0 e o seu craque, o craque do time é o goleiro Quadrado. André, muito boa tarde para você. Apresente para nós o dossiê do Once Caldas. Um abraço, Luciana, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Once Caldas é um time que não está vivendo um bom momento, estreou no campeonato colombiano no último final de semana, perdeu por 2-0 e foi vaiado, perdeu em casa, fez muitas contratações para a temporada, contratou 11 jogadores, não tem assim uma base formada. Como você disse, o goleiro é o grande destaque da equipe, é o ídolo da equipe. O único jogador do time que é da seleção colombiana é o goleiro Quadrado. E é um time que está em formação ainda, que não está tão preparado como o Corinthians, não. Mas que tem um esquema ofensivo, que aposta num bom resultado no jogo de hoje, para decidir na altitude na próxima quarta-feira. André, agora sobre o Corinthians. O momento em que o Corinthians vive hoje é diferente do momento em que ele foi eliminado pelo Tolima, que o craque era o Ronaldo, né? E o técnico era o Tite, e hoje o técnico é o mesmo, mas hoje o jogador de referência é o Guerreiro. Naquela ocasião, quando foi eliminado para o Tolima, tinha só 10 dias que o Corinthians estava treinando. O Roberto Carlos foi para o primeiro jogo sentindo dores na coxa. O Ronaldo estava imenso, estava uma bola, estava muito gordo naquela ocasião. E o time não tinha feito nenhum amistoso, não teve pré-temporada. Agora foram o quê? 27 dias de pré-temporada. Esse é o quinto amistosos jogo, né? Contra equipes convincentes, contra o Bayern, contra o Colônia. Então o Corinthians se prepara muito melhor para o jogo contra o Once Caldas do que para aquele jogo contra o Tolima. Eu acho que eles menosprezaram o Tolima naquela época. Talvez o efeito Tolima faça o Corinthians respeitar um pouco mais o Once Caldas. E lá na imprensa colombiana, eles dão a classificação, uma provável classificação como o do Once Caldas como um verdadeiro milagre. Lá ninguém acredita, Luciana. Ninguém na imprensa colombiana acredita que o Once Caldas possa se classificar. Então vamos ouvir agora o que o Tite disse na véspera do jogo sobre essa partida. O Fagner, o Felipe, o Petrus, o Bruno Henrique, o Luciano, esses jogadores que não tiveram esses títulos e que não essa história toda dentro do Corinthians, o quanto eles precisam, nós precisamos também. É por isso que eu aproveito e peço para o torcedor, se ele passar aquele incentivo que é característica e marca maior, e tiver paciência com ele, eu tenho certeza que ele vai trazer o atleta para dentro do jogo. Ele vai, inclusive, nem nos reclamar de arbitragem. Porque às vezes quando a gente reclama de arbitragem lá de fora, o atleta fica bravo dentro do campo e eu não quero que ele fique. É isso aí, sem a velocidade do Lodeiro, mas com um bom passe do Jadson. Vamos conferir como o Corinthians entra em campo hoje contra o Once Caldas. Vamos lá, goleiro Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Fábio Santos, Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Emerson e Guerreiro. Lembrando que essa escalação aí, André, esse time foi o mesmo que venceu o Marília por 3-0. Tá bem escalado. Ainda tem o Danilo, que é uma opção, ainda tem jogadores que podem entrar e resolver a situação do jogo. Tá bem, tá inteiro o Corinthians, eu não acredito em surpresas nessa fase pré-Libertadores, não. E agora confira o Pronto Falei. E agora há pouco, Daniel Nepomuceno
novo presidente do Atlético Mineiro, mostra que aprendeu bastante com o ex-presidente Alexandre Calil. Usou a sua conta no Twitter para anunciar o mais novo reforço do Galo, o meia colombiano Cárdenas. Jogador que já se destaca no futebol colombiano já há algum tempo e que, inclusive, já participou de um jogo em que eliminou o Atlético Mineiro. Pela primeira vez, ele sai do futebol colombiano para jogar fora do seu país e vai atuar no futebol brasileiro. Uma contratação muito bem recomendada, uma contratação muito promissora. E ele chega no Atlético Mineiro ao lado de outros estrangeiros para fazer a diferença. Quem sabe para jogar ali no meio-campo junto com o Dátolo, que está numa excelente fase, e servir as jogadas para o Lucas Prato, meia argentino contratado pela equipe do Atlético Mineiro. E mais do que nunca, neste momento, é o time mais acertado, o melhor elenco, o melhor entrosamento e a forma de jogar mais convincente e bonita do futebol brasileiro. Do jeito que está, o Atlético Mineiro pode ganhar tudo, ou quase tudo esse ano. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é São Paulo. Ontem foi apresentado o Centurion. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer na nossa torcida nesta quarta-feira. Começando com o Anderson e a Camila. Os dois são de João Pessoa, Paraíba. E o Ilmar é de Carlos Antônio Lopes, é do Paraguai. Nossa, olha a minha careta. Não, André, você colocou essa. Igor, foi uma... Nossa, você pegou pesado, hein? Ele conseguiu, hein, Igor? Você vai ver, Igor. Você me paga, Igor. Valeu aí, viu? Próximo, tira, gente. Jéssica é de Conde, Paraíba. Ei, não falo mais nada. Meninas de Ouro, elas são de Boquira, Bahia. Valeu, meninas. Rivanildo com a bola, fazendo positivo, vascaíno. Ele é de Igarapé-Açu. Olha a família, que linda família. Roberto, Luiz Fernando, Isabelle, Carlos Alberto, eles são de Sapé, Paraíba. O pessoal de Sapé sempre mandando foto aqui pra gente. Sâmia, a Sâmia é de Aquirás, Ceará. Valeu, Sâmia. Tiago é de Florianópolis, Santa Catarina. Do Campeonato Paulista, daqui a pouco a gente fala, né? O povo aqui tá assim, né? Na hora que precisa tirar a foto, eles não tiram. Na hora que eu não peço, eles colocam. Mas vamos lá, André, vamos conferir os primeiros torpedos aí desta quarta-feira? É isso aí, a galera participando do nosso programa. André, sempre mandei meu recado e nunca ouvi falar meu nome. Flávio, de Baianópolis, Bahia. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Gente, nem é possível. Chegou o dia, né, Flávio? Demorou, não é possível ler todos os recados, né? E aí é uma questão praticamente de sorte, né? Mais de 1000 por dia, então é uma questão de sorte. Muito obrigado para todos que participam do nosso programa. Aqui, o Paulo da Silva, lá de Fortaleza, Ceará, diz que hoje tem Clássico Rei. Fortaleza e Ceará, e vai ficar 2-0 na opinião dele. Obrigado, Paulo, lá de Fortaleza. Hoje tem Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste. O Maírton Oliveira, de Acarape, Ceará, gostaria de saber por qual time o Cleiton Xavier foi contratado. Você lembra, Luciana? Não lembro não, mas eu vou dar uma pesquisada aqui e a gente fala. Né? André, manda um abraço aí pra galera. Eu acho que ele tá sem time, viu? Eu acho. Eu acho que tá sem, mas eu vou conferir aqui. Bom dia, André. Manda um abraço aí pra galera da Pelada de Santana. Abel de João Pessoa. Tá ok, obrigado aí. Um abraço a todos. Bom dia, André e Luciana. André, com a saída do Barcos, quais contratações vão chegar no Grêmio? Edmo de Boqueirão, na Paraíba. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar do Barcos, que ontem se despediu do Grêmio. Vamos lá, vamos falar agora de Campeonato Paulista. Não é só Libertadores que temos hoje, temos estaduais. Então, para vocês, os jogos vão acontecer nesta quarta-feira. Olha aí, o Ituano joga contra o Bragantino às 5 horas da tarde, a Portuguesa contra o São Bento, mesmo horário.
O São Paulo joga contra o Capivariano, 7h30 da noite. O Red Bull contra o Penapolense, 5 horas. O Marília joga contra o Rio Claro. O Mojimirim contra o Santos, às 10 horas. O Palmeiras, às 7h30, joga amanhã contra a Ponte Preta. E o Linense joga contra o Corinthians só no dia 26/2. Tem esses jogos aí adiantados, né? Vamos falar agora um pouquinho do São Paulo. Ontem foi apresentado o meio atacante Centurião, que chegou no time paulista de uma forma diferente. Um torcedor milionário, fanático pelo time, pagou a contratação do Centurião. Então vamos ouvir por que esse torcedor bancou a contratação do Centurião e o que o Centurião espera, né, de vestir a camisa do São Paulo. Trazer investimento para o clube. É trazer o dinheiro que ajuda o São Paulo. É o dinheiro que no longo prazo... eu até disse agora há pouco, não é aquele que vai só trocar a corda do pescoço. O São Paulo tem uma corda no pescoço, você vai colocar outra. Não é isso. Então são investimentos de longo prazo. Eu diria para você que o objetivo é o dinheiro barato para o clube. O clube hoje tem um custo muito alto, o dinheiro como qualquer outro. Então a ideia é trazer dessa vez e mais para frente com um grupo um recurso para o clube barato, que depois vocês têm acesso aí às informações que são públicas e transparentes, como São Paulo é. Me gustó mucho el club, es un proceso donde creo que me voy a adaptar rápidamente, así que nada, te voy a repetir, solamente fueron conveniencia de que me atrajo al club. São Paulo es muy grande, uno de los clubes más grandes. Ha ganado 3 Libertadores, 3 veces campeón del mundo, así que nada, estoy muy contento de estar acá. Tá, o Vinícius chegou lá no São Paulo, André, desembolsou 15 milhões. Pega aí 15 milhões, quando vocês puderem, vocês me pagam. Deve ter sido desse jeito, né? Demonstra amadorismo por parte do São Paulo, a forma em que o Centurião chegou no time? Você encontrou a palavra certa. Amadorismo, isso não é coisa de time sério fazer, não. Eu vou explicar por quê. É um torcedor, ele está fazendo um investimento. Mas e aí, ele jogou 15 milhões assim, ele quer de volta. É claro que ele quer de volta. E aí o cara se destaca no campeonato e já vai querer ir embora. O que o investidor vai querer? O dinheiro. Vender. Uhum. Ele vai querer vender. E aí o São Paulo vai ficar sem o jogador. Então isso é ilusório, esse investimento de pessoas de fora, de empresários no futebol. Isso é a mesma coisa. A diferença é que ele é empresário de uma empresa de cosméticos. É a mesma coisa se fosse o Juan Figuer, o Reinaldo Pita, colocar um jogador no São Paulo. O jogador é dele. Aí o São Paulo vai conseguir segurar? Então é mal feito, não é correta essa negociação. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. Vamos conferir quais são os jogos que vão acontecer nesta quarta. O Bom Sucesso joga contra o Bangu às 5 horas, Nova Iguaçu contra o Fluminense, também no mesmo horário. Resende joga contra o Tigres do Brasil às 5h30. Volta Redonda contra o Botafogo às 7h30 da noite. O Flamengo joga contra o Barra Mansa. E amanhã o Boa Vista joga contra o Cabo Friense, o Friburguense contra o Macaé, o Vasco contra o Madureira. E aí, para vocês, os jogos do Campeonato Carioca. E acabou aquele negócio de promoção de ingresso em todos os jogos. A federação, diante dessa briga, deixou cada clube definir como fará a sua política de promoções, de preço de ingresso. Cada um se vira. É isso aí. Último intervalo aqui no Brasil Esportes. A seguir, o assunto é Copa do Nordeste, que começou ontem. Vamos conferir como foi a despedida do Barcos, do Grêmio. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes, agora o assunto é Copa do Nordeste. Vamos conferir quais os jogos que vão acontecer hoje. Lembrando que o Botafogo da Paraíba perdeu ontem para o River, né? Foi a surpresa, né? Começou ontem já com uma surpresa. Já foi a surpresa, ganhou fora de casa. Um dos destaques da partida foi o atacante Varley, hoje no River, que há pouco tempo jogou no próprio Botafogo da Paraíba. Vamos lá. Hoje acontece lá, ó. Pelo grupo A, o Confiança joga contra o Vitória, o Serrano contra o América amanhã. Pelo grupo B, o Coruripe joga contra o Socorrense e o Sampaio Corrêa contra o Sport. Jogos bem tarde, né? 10h20, 9h30. Pelo grupo C,
O Náutico joga contra o Salgueiro só amanhã e o Piauí contra o Motoclube também amanhã. Grupo D, esse aí foi o resultado de ontem, né? O Botafogo da Paraíba perdeu para o River e hoje o Ceará joga contra o Fortaleza. E pelo grupo E, o Bahia joga contra o Campinense hoje às 8 horas da noite e o Globo amanhã contra o CRB. Tá aí para vocês os jogos da Copa do Nordeste. O destaque aí no jogo Confiança e Vitória, lá em Aracaju, hoje será reinaugurado o estádio Lourival Batista, o Batistão. Há 2 anos ele estava em reformas e fizeram um estádio lá de primeiro mundo, viu, Luciano? É uma arena mesmo, estádio de primeiro mundo, capacidade para 16 mil pessoas, todos com cadeiras, novos vestiários, novo gramado, cabine de imprensa. Então, o Batistão, o estádio Lourival Batista, onde joga o Confiança, onde joga o Sergipe, a partir de hoje, reformado e recebendo esse jogo entre o Confiança e o Vitória. Vou falar agora um pouco sobre o Grêmio. Hoje o Grêmio não joga, mas ontem foi a despedida do Barcos. Vamos ouvir o que ele disse. Tenho certeza que vou estar torcendo pelo Grêmio, torcendo por todos nós, conseguir alguma coisa que o Grêmio volte a ser o que o Grêmio é realmente, o que o Grêmio precisa estar lá em cima como sempre teve, né? E hoje está em uma situação difícil. Se o Grêmio tivesse uma situação normal, o Rui me falou mesmo, eu assinaria um contrato até me aposentar aqui no Grêmio. Mas hoje é outra, né? E espero, com certeza, um até logo, né? Não é um tchau. E aí, André, Grêmio sem o Barcos, dá para continuar só com o Marcelo Moreno ou é necessário chegar mais reforços? Eu acho que o Marcelo Moreno vai ser a referência. No ano passado só tinha o Barcos, né? Então agora só fica com o Marcelo Moreno e busque a revelação de outros jogadores, a oportunidade para outros jogadores no elenco e que o Barcos seja feliz lá no futebol chinês. Grêmio que joga hoje contra o Aimoré, fora de casa, busca sua 2ª vitória no campeonato e o Inter busca a 1ª vitória na competição. Hoje vai jogar em casa contra o São José. Falar um pouquinho agora de campeonato catarinense, mas vamos conferir como foi a vitória da Chapecoense ontem contra o Guarani. E o nome do jogo foi o Ananias. André, olha só, em 2 jogos, ele fez 5 gols. Lembrando que em 2014, jogando pelo Sport, ele fez só 6 gols. Ele entrou. O Ananias foi muito bem. O Ananias é bom jogador. Eu me lembro dele numa temporada fantástica pela equipe da Portuguesa. Foi para o Sport, não conseguiu reeditar as suas boas atuações, né? Não foi tão destacado, mas também não foi um jogador medíocre, não. Ele foi um jogador regular na equipe do Sport. E está, pelo jeito, aí ajudando bastante a Chapecoense no Campeonato Catarinense. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento do time de Chapecó. Isso, agora vamos conferir quais os jogos que acontecem hoje pelo Campeonato Catarinense. Atlético Birama joga contra o Joinville às 7h30, o Inter de Lages contra o Metropolitano às 8h30, o Marcílio Dias contra o Figueirense às 10 horas da noite. O Avaí só joga amanhã contra o Criciúma às 7h30. É isso aí. Para fechar, André, torpedos? É isso aí, a galera participando. Olá, boa tarde, André. Manda um abraço pro pessoal de Manaus. Alô, Manaus, ligada sempre no programa. Obrigado pela participação. Lá o campeonato vai começar depois do dia 20. Parabéns pelo programa, queria notícias do meu Corinthians, Velber Oliveira de Leme, São Paulo. Obrigado, Velber, pela sua participação. Brasil Esporte fica de olho no Diogo Capela, que joga no Vitória da Conquista, Bahia, joga muito, cara. Sou de Capela, Alagoas. Ok, vamos ficar de olho então no Diogo lá do Vitória da Conquista que no final da semana passada ganhou do Bahia, né? Ganhou do Bahia, então conseguiu um resultado importante. Vamos aqui. Olá, mande um alô para a torcida do Motoclube do Maranhão, que vai jogar a Copa do Nordeste, por favor. Mande um alô antes que acabe o programa. Então, um abraço para a torcida do Motoclube do Maranhão. Não mandou o nome aqui, mas o telefone 98, final 6602. Boa tarde, meu nome é Leonardo, sou de Maceió.
Avisa a Luciana que ela é muito linda. E quem passa na pré-Libertadores, Corinthians ou Once Caldas? E qual seria um bom resultado no jogo de ida? Leonardo, bom resultado do jogo de ida é a vitória. Porque lembra do Tolima? Jogo de ida foi em São Paulo. Aí ficou 0-0, todo mundo tranquilo. Não, lá a gente resolve. Aí deu no que deu. Então, se não vencer hoje, pode se preocupar no jogo de volta. Aí porque lá tem altitude, aí vai ser aquela conversa, aquela resenha de sempre. O último torpedo para fechar Aí o programa. agora o torcedor do Sampaio Correia, rival do Motoclube. O Guilherme está dizendo que o Sampaio Correia ganha hoje na Copa do Nordeste. É isso aí. Quero agradecer a participação de todos vocês. Tchau, André. Tchau. E voltamos amanhã no mesmo horário. Tudo, velho. Nós falamos do Copa do futebol Nordeste. gaúcho, catarinense, carioca, paulista. Nós falamos do estádio que vai inaugurar em Aracaju. Você podia ter pego Libertadores. imagem, André.